Aí, pessoal, tudo jóia? Pessoal do Núcleo de Estudos em Espécies Oleaginosas, boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme a ocasião. Então, quero deixar claro aqui primeiro o objetivo desse vídeo, né? Não é substituir aula alguma, adiantar aula alguma, né? Vocês vão ter a aula depois de vocês, né? É só para quem já tem os dados do TCC já em mãos e está parado aí nessa quarentena, a gente não sabe quando que nós vamos retornar às nossas atividades. Então, para eu não ter que explicar um por um, falar no celular, falar no vídeo online, enfim, para que nós não percamos tempo, eu decidi gravar esse vídeo dando essa orientação aí de como que vocês vão fazer o resultado da discussão e a conclusão do trabalho de conclusão de curso de vocês. E talvez aí também, se tiver o pessoal do mestrado aí do grupo, que também já tem dados na mão, já dá para ir adiantando, aproveitem para fazer isso nessa quarentena, né, já que vocês estão parados, quem tem dado, já vamos dar uma adiantada. Então, em vez de eu explicar individualmente um para cada um, eu resolvi gravar esse vídeo. Ele é rápido, acredito que ele vai ser rápido, para tentar explicar o que vocês vão ter que fazer com os dados. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui essa pequena introdução do que a gente vai fazer aqui, do que vocês vão ter que fazer. Então eu vou explicar mais ou menos como é que vocês vão ter que fazer os resultados de discussão e a conclusão, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, o resultado de discussão primeiro, ele consiste, ele engloba três coisas. Primeiro, vocês vão apresentar os seus resultados, vocês vão explicar os seus resultados, e o mais difícil e o que o pessoal tem mais dificuldade, que o pessoal não sabe fazer, é discutir os resultados. Então a gente vê muito em TCCs, dissertações e teses, os resultados apresentados e explicados, mas não discutidos. Então a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro ponto, apresentar os resultados. Como que vocês vão fazer isso? Eles devem ser apresentados ou numa forma de tabelas ou figuras, né? No caso, gráficos, tá? Ou um ou outro, ou até alguns resultados na forma de tabelas, outros na forma de figuras, aí depende muito dos dados que vocês têm. Então, vocês não vão rodar análise estatística, pegar as tabelas lá que saiu no programa estatístico, no caso que a gente usa é o Sysvar, cortar isso e colar no Word. Não, não é o objetivo isso daí. Então, vocês vão ter que fazer, né, apresentar isso aí na forma de tabela ou na forma de figura, depende dos dados que vocês têm, tá? Então, geralmente, aí, cada caso a gente vai conversar individual, já tem, né, tem TCCs aí que eu já deixei, os dados rodados, né, já estão nas tabelas, então vocês vão ter que fazer só isso aqui agora, que é discutir os dados, apresentar os dados. Então, para isso, para vocês apresentarem esses dados no texto, vocês vão ter que fazer referência a essa tabela ou essa figura antes de que ela apareça, que é o que a gente chama, sabe, você tem que chamar a tabela ou chamar a figura antes no texto, tá? Então você tem que dar chamar a atenção do leitor para que uma tabela ou uma figura vai vir logo na sequência. E você tem que tentar apresentar essa tabela ou essa figura que você chamou logo após essa chamada. Então, às vezes você fala, começa a discutir, começa a falar dos dados, 2 páginas depois vai mostrar a tabela, fica muito longe. Então, o ideal é sempre ela estar mais próximo dessa chamada. O que você não pode fazer é o seguinte, é usar tabelas e gráficos para representar os mesmos resultados. Então, por exemplo, eu tenho lá os dados de produtividade, aí você pega e me faz uma tabela. Aí você vai, apresenta os dados na tabela e depois vocês fazem um gráfico, faz um gráfico. Então, você está usando 2 ferramentas para mostrar os mesmos dados, então isso não deve ser feito. Vai se optar ou por tabelas ou por gráficos. Às vezes tem dados que têm que ser mostrados em tabelas e tem outros dados que têm que ser mostrados em gráficos, mas não o mesmo, tá? E tanto as tabelas quanto as figuras, elas têm que ser autoexplicativas. O que é isso? Então, no título da tabela, no rodapé da tabela, no título da figura, no rodapé da figura, tem que estar tudo explicado. Tudo que vai ter naquela tabela, naquela figura, tem que estar explicado em algum lugar. Então, vai ter ali uma abreviação.
tá abreviado alguma coisa, tem que estar no rodapé, tem que estar ou no título, explicado o que é isso. Ah, você coloca lá, sei lá, um dado de produtividade, que é o exemplo que a gente está usando, né? Então tem que ter a unidade. Então, para que isso? Para que se um dia vocês precisarem retirar essa tabela ou essa figura para uma palestra, ou alguém que pegou o seu artigo precisa tirar isso e ele vai citar a fonte, isso tem que estar na tabela, tem que estar autoexplicativo. Então é uma regra, tanto as tabelas quanto as figuras serem autoexplicativas. Então vou dar alguns exemplos, claro. Então, por exemplo, esse daqui é um dado de um artigo meu, né? Ele tá em inglês, né? Que o periódico é internacional. Então, olha só, né? Nós temos uma figura só dividida em A e B, tá? Saturação por bases, a produtividade, teor de óleo, ó. Então, figura 1A, né? Produtividade, gramas por vaso, e B, teor de óleo de Crambe em função da calagem. Um Arama, Paraná, Brasil, 2013. E aí tá explicado, ó, o que é esse asterisco, né? O que é esse NS, ó. Tudo que aparece aqui na figura, ele está explicado aqui, certo, pessoal? Então esse é um exemplo. Vamos a outro exemplo. Esse aí também é uma dissertação de um orientado meu, né? Ó, primeira contagem de germinação, ó lá, PC, ó. Então, se aparece depois, ele já tem esse aqui, ó, PC de sementes de fisales em diferentes regimes de luz e temperatura ao 6º dia após o início do teste de germinação. Regime de luz, ó lá tal. Aí você tem aqui as temperaturas, ó, com a unidade, média seguidas mesma letra, minúscula na coluna, maiúsculas na linha, dentro de cada lote de sementes, não difere entre si. Então, ó, tá tudo explicado. Então, se eu tirar essa tabela, eu sei do que está falando, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Então, esses são dois exemplos, né? Então, como eu falei, vai variar muito de experimento para experimento. Beleza, apresentados os resultados, você vai explicar os resultados. Nesse momento, você vai falar o que está acontecendo com as suas palavras. Você não precisa ficar repetindo tudo que está na tabela. Vai chamar alguns pontos mais importantes, um que foi superior, um valor que foi inferior, né? Um gráfico que ele aumentou linearmente, um gráfico que ele cresceu até certo ponto e depois caiu. Então você vai explicar os seus resultados. Vamos a um exemplo. Olha lá. Houve influência significativa dos tratamentos sobre a produtividade de grãos, tabela 7, ela chamou a tabela, com as maiores médias encontradas nos tratamentos AB e AB mais chia e AB, que é adubação de base, mais 80%, com 1.432 e 1.380 quilos por hectare, respectivamente, ó, quando comparados com AB e tal. Então vai falando aqui, ó, você vê que não tem citação nenhuma, vocês veem que não tem nada. Então o que é isso? Está descrevendo o que está na tabela 7. Lógico que não está descrevendo tudo, ó, mas chamou atenção para os tratamentos que foram maiores, tá? Quando comparado com outro tratamento aqui. Aí está falando aqui, ó, produtividade, está falando do teor de óleo. Então está descrevendo, estou explicando, né, fazendo um resumão do que está acontecendo na tabela. E aí o mais difícil, que é discutir os resultados, tá? Então, o que geralmente o pessoal pensa? Que a discussão é você pegar o resultado que você tem e comparar com dados existentes na literatura. Ah, eu tive tal produtividade, mas comparado com fulano ele teve mais, ele teve menos. Você pode até fazer isso daí, né? Para você mostrar que teus dados não estão muito fora da realidade ou, né, tão totalmente discrepantes de outra situação. Você pode até fazer isso, mas isso pouco vai acrescentar na discussão. Tá? Então, não é isso. Discussão não é isso, discutir os dados. Tá? Isso não é discussão. Você pode até colocar, a gente vai ver um exemplo que tem, tá? Mas isso não é o cerne da coisa. O cerne da coisa é o seguinte: discutir os resultados é explicar o que aconteceu com base na literatura científica. Então, aconteceu tal coisa, por que aconteceu aquilo? Olha, no meu experimento tal, os tratamentos tal, naquela avaliação que eu fiz, sei lá, vamos dar um exemplo aí. A altura de plantas não teve diferença significativa, os tratamentos que eu apliquei. Beleza. Ah, fulano de tal, trabalhando com tal coisa, também não teve. Beleza, você comparou. Mas por que não teve? Tá? Por que teve? Então você não tem que explicar só o seu resultado significativo ou não significativo também. Por que aquilo não foi influenciado? Ou por que influenciou naquele parâmetro? O que aqueles tratamentos fizeram com a planta, né, ou com o solo, enfim, aquilo que a gente estiver avaliando, o que ele fez com aquilo? Então vamos um exemplo completo, tá? Olha lá, ó.
Peguei uma tabela, essa aqui é uma dissertação de mestrado, ó. Então, vamos apresentar os resultados. Pode-se observar efeito significativo para o fator época nas variáveis analisadas, exceto para o teor de óleo, que não apresentou diferença significativa e não houve interação significativa entre os fatores épocas e dose de fósforo. Tabela 3, olha lá. Você viu? Apresentou, chamou a tabela 3 e apresentou ela logo embaixo. Ó, tá, a tabela 3 ali, ela falou alguma coisinha da tabela 3. Tá? Olha lá, então isso daqui é a apresentação dos dados. Aí logo abaixo, ó, para a população de plantas, a época 1 apresentou valor superior quando comparado com a época 3, tabela 3, olha lá. Isso é o que? Eu estou explicando o resultado, no caso, né, só para a população de plantas. E aí começa a discussão, todo o resto é a discussão. Ó, segundo o meu gageiro et al., a uniformidade de população de planta permite, vai falando o que é. O fato da população de planta ter sido inferior na última época pode ser atribuído às baixas temperaturas que ocorreram durante o período de ciclo da cultura, prejudicando a germinação de sementes, pois é sensível às baixas temperaturas. Olha lá, você viu que a mestranda aqui, ela está dando uma explicação e ela já está linkando com a literatura. Olha, e continua, ó. A temperatura afeta a germinação e desenvolvimento inicial das plantas, influenciando diretamente sua fenologia, ó, Sanches et al. 2014, Miranda 2012, de forma positiva e ou negativa, de acordo com a espécie vegetal, interferindo na população final de plantas. Tá? E por aí vai. Então aí você tem uma discussão. Vamos um outro exemplo? Então vamos lá. Olha lá, agora é uma figura, tá? Então provavelmente lá no texto chamou isso daí, na figura, vai ter tal coisa, tá fazendo tal coisa, então, né, ela chamou isso aí e mostrou. Então, olha lá. Para doses de fósforo, vamos pegar só a produtividade, ó, vamos voltar um pouquinho. A produtividade é esta daqui, tá? Essa figura aqui. Então, você vai discutindo também uma coisa importante que eu não falei, na ordem, tá? Então, você vai indo na ordem, discutindo, apresentando, tá? E discutindo na ordem que não vamos apresentar essa figura e discutir isso aqui primeiro, vamos discutir na ordem. Então, vamos pegar só a produtividade aqui, ó. Para doses de fósforo, a produtividade, figura 2E, se ajustou significativamente em regressão quadrática, e mostra a regressão, sendo o ponto de máxima eficiência técnica estimado em 72,3 kg por hectare de P2O5. Tá? Isso é resultado, eu estou mostrando os meus resultados, estou descrevendo os resultados. Para carneiro, a dose, aí ele começa a comparar com alguma coisa na literatura que eu falei, que é só para mostrar que você está com dados que não estão fora da realidade. No caso aqui, como é chia, você não encontra nada disso na literatura, então está comparando com outras oleaginosas, tá? Mas aí o que acontece? Ó? A explicação está aqui, tá? E depois continua. O fósforo é essencial para o aumento da produtividade da planta, pois faz parte da estrutura do ATP, que é a fonte de energia da planta. E depois tem mais discussão falando da função do fósforo na planta, por que aumenta a produtividade. Tá? Então você vê que eu apresentei, comparei aqui um pouco com a literatura, né? Não fui eu no caso, né? E aí depois fala-se da função de fósforos, vai explicando o porquê disso. Isso é discussão. E por fim, a conclusão. A conclusão é simplesmente a resposta ao seu objetivo, ou aos seus objetivos. Para mim, Tiago, eu acho que é a parte mais difícil do trabalho. Tá? Então aqui você não vai ficar devagando, não vai ficar falando dos resultados, você vai pegar o seu objetivo e respondê-lo. Então, para mim é 1, 2 frases, depende muito do objetivo, 3 no máximo, mas para mim é complicado fazer, é a parte mais difícil. Parece que é a parte mais simples, mas não, é a parte mais difícil. Eu prefiro a discussão dos resultados. Beleza, pessoal? Espero que com isso vocês que já têm dados, né, disponíveis, vocês já consigam começar essa discussão. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, aproveitem que vocês estão aí nesse período de quarentena, quem não está fazendo estágio em algum lugar, sei lá, não está na fazenda trabalhando, senta no computador, não fica só assistindo Netflix o dia inteiro e já começa a adiantar o TCC. Obrigado, até mais.